cada um tem uma responsabilidade diante do seu cotidiano. É lá no cotidiano, ou aí no cotidiano, ou agora no cotidiano, que você coloca em prática tudo. Senão não tem sentido. Senão você vai causar um desequilíbrio na sua mente. Se você não colocar em prática, você acaba causando um estresse na sua mente. Você acaba criando um mundo paralelo. É mais importante você integrar 5% da aula que você compreende, transformar esses 5% em 100% de prática, do que sair com a ilusão que você entendeu grande parte da aula. Entender não serve para nada. Entender é acumular informação, é achar uma zona de conforto, encontrar um espaço na mente de conforto psicológico, e você vai ter a ilusão que você está meditando, porque não está. O processo é um contínuo aprender, um contínuo aprimorar, aprender a refletir, a reflexão faz parte do método, e é você que vai dar a intensidade e a profundidade do trabalho. Não é ninguém mais, não é minha responsabilidade levá-la a algum lugar. Acorda. É você que se redescobre. É você que reinventa a si mesmo, o seu dia. É sua responsabilidade. Faz parte do meu caminho compartilhar as informações. Faz parte do seu caminho colocá-las em prática. O que vai acontecer no futuro? Sei lá, que ninguém sabe. Quando é que a gente podia imaginar que estaríamos aqui como estamos? Impossível. Onde vamos estar? Impossível de saber. Então, tem que ter clareza realmente que isso aqui não é clube de relaxamento. E cada vez mais vocês vão ser lançados a um pouco mais de profundidade na teoria, e eu vou seguir no barco, porque eu vou considerar que a informação está sendo integrada no dia a dia de vocês. Bom, dito isto, vamos lá. Um grande obstáculo que existe no caminho do meditador é o orgulho. A preguiça antecede. A preguiça é o grande inimigo, o inimigo número 1. Mas o orgulho é um grande obstáculo. Tanto a preguiça como o orgulho, eles não surgem de maneira evidente. Porque se surgir de maneira evidente, você vai estar com o observador atuando, e aí você tem a capacidade de questionar-se. Então, o orgulho vem e impossibilita a continuidade do aprender. Esse é o grande problema dessas forças negativas, nada mais. Não é uma questão de culpa, não é uma questão de ética, de moral. Então, tem que parar de proteger o negativo. A própria mente, quando ela se associa com o negativo, ela desconsidera a existência do negativo. É muito comum isso. É muito comum encontrar o negativo no outro e negar em si mesmo. E muitas vezes a identificação no outro nada mais é do que a projeção da sua própria condição interna. Então, como surge na mente do meditador o orgulho? Vamos falar duas situações muito simples. Quando o meditador consegue um resultado, consegue identificar que realmente a sua prática está funcionando, está levando ele a certas compreensões, está levando ele a uma condição de refletir a si mesmo, tanto internamente como externamente, o orgulho surge na comemoração. Surge o indivíduo, o eu que medita, comemorando, achando que chegou em algum local. Qual o problema dessa situação? Que ele não aceita mais orientações, porque ele se coloca numa condição que sabe, é uma arrogância disfarçada, e principalmente o processo de compreensão, de aprender, parou. Então, considerar-se, identificar-se sabendo de algo,
ou seja, o protagonista interior proprietário de uma informação, é uma espécie de orgulho. Quando percebe e identifica que está olhando para o outro, identificando que o outro não sabe ou não faz, na verdade, também é orgulho. Qualquer mensuração que você chame de espiritualidade em você, surge um protagonista espiritual, e isso é orgulho. Qualquer senso que você é caridoso, que você é fraterno, que você é bom, é uma identidade também. Isso também é orgulho. Qualquer negação, qualquer vontade de fugir disso, também é orgulho. Veja, o protagonista sempre está, ele só muda a camiseta. Outra forma do orgulho aparecer na vida do meditador é quando não ocorre o que se deseja, porque como tem um entendimento que não serve para nada, e esse entendimento lhe mostra uma ideia do que devia ser, o meditador fica frustrado. Ele não gosta, ele sofre com o que acontece com ele. Ele não gosta do que aparece da mente. Fica chorando igual uma criancinha, raivoso, não quero, porque é assim que é. Parece sério às vezes, mas não é. Esse combate interno é nada mais do que ego contra ego. Isso também é orgulho. A não aceitação da própria humanidade, que se manifesta no pensar e no sentir reativo automático, que nada mais é do que memória. Então veja que interessante. Por que toda essa informação? Porque temos que ter uma capacidade de identificar, ou seja, transformar as experiências equivocadas em objeto de observação. Compreenda. O importante não é o que é observado. O importante é a capacidade de observar. Ainda me parece que quando vocês conseguem observar a mente, vocês têm uma sensação, e isso é um equívoco, tem uma sensação que é vocês que observam a mente. Ah, estou observando a minha mente. Quando você tem essa sensação que você está observando a mente, já dançou, porque existe um protagonista imediato que se apropriou do instante anterior de observar. É claro que ocorreu um instante de manifestação do estado de observação, porque se isso não tivesse acontecido, você não teria informação do que viu. Está claro? Mas a sensação de estar observando, a sensação de estar tendo uma experiência, veja que interessante, vou repetir. A qualquer sensação que você tenha, que você está tendo uma experiência, é porque imediatamente já está instaurado um estado de protagonismo. Existe um protagonista, vulgo eu, vulgo ego, egoísmo, individualidade, todos sinônimos. Procuramos chamar de protagonista porque é uma situação que a mente se flexibiliza. A capacidade de transformar o equívoco do orgulho em objeto de observação, independente de como ele se mostra, nos estabelece no estado de observação. Estar como proprietário do observar nos solicita transformar essa situação de sentir-se proprietário da experiência em objeto de observação. Ou seja, continuamente é uma condição de dar um passo atrás. Se você consegue dar um passo atrás e observar aquilo, significa que aquilo não é você. Vai chegar uma hora que é como se você encontrasse uma parede e não conseguisse mais atrás. Esse é o observador. Como você sabe que isso é o estado de observação? Quando ele é sempre pacífico, inteligente, coerente, compassivo, a compreensão, a reflexão. Ou seja, não existe qualquer opinião a respeito do observado. Então, conseguir ter a capacidade
de ir além da arrogância do medo, além da arrogância de querer esconder o próprio comportamento de si mesmo, que essa é a grande dificuldade, né? O ego se esconde ao ser que habita, e isso ocorre devido ao ser que está acreditar que é esse indivíduo associado à informação, à história, leva ao equívoco de ter medo da sombra. Porque está sempre defendendo a autoimagem. Percebe que para a mente desenvolver uma capacidade crítica do outro é muito fácil. O desafio é ter uma observação pacífica de si mesmo. Quando você está observando algum comportamento do outro e você percebe um sabor, e isso é perceptível, simplesmente você está falando que você é melhor que o outro, nada mais do que isso. Falar do outro é falar de si mesmo. Isso se chama orgulho. Você se sentir um ser espiritual, isso se chama orgulho. Você acreditar que o seu caminho é o caminho melhor e querer converter o outro, isso se chama orgulho. Essa identidade, normalmente, ela se dissolve pouco a pouco. Essa identidade de ser um eu proprietário da sensação, um eu que acredita que tem a experiência, se dissolve e você vai se estabelecendo num estado de observação ou de concentração, que é sinônimo, interno ou externo. Para isso, é muito importante você compreender quais são os protocolos de prática de meditação, interna e externa. A sua inteligência tem que dominar os elementos da prática. E não pensa que é uma maneira simples de entender a teoria e sair aplicando, porque não é. Então, o orgulho navega encobrindo a inteligência e o amor na pessoa, de tal maneira que dá uma forte identidade. O orgulho mais difícil são os orgulhos bonitinhos, os orgulhos práticos, os orgulhos que o mundo aplaude. Qualquer identidade, seja ela qual, seja ela em qualquer situação ou em qualquer resultado, tem uma forte conotação de orgulho, porque sempre vai ter competição, comparação. E quando se verbaliza a negação do orgulho, é porque está sendo orgulhoso. Quando você está livre de um tema, quando você está numa condição mais equilibrada, o tema não surge. Os assuntos não nos interessam mais. Não é necessário provar para alguém o estado que você está. Se você sente a necessidade de provar para alguém o seu nível espiritual, dançou. Isso se chama orgulho. Compreenda. Só existe dois estados, dualidade e não dualidade. Qualquer sensação de ser o proprietário de uma experiência que vai levá-lo a ter uma identidade, que vai identificar uma experiência mental ou emocional através de uma ação, sendo proprietário da ação, ou projetando o seu futuro através do desejo. Qualquer uma dessas situações, existe um protagonista. Será que é possível expressar uma ação sem protagonismo? Será que é possível ter uma conversa, não importa qual, sem protagonismo? Será que é possível existir sem protagonismo? Claro que é! Mas queremos buscar isso? É essa questão que você tem que se perguntar. Você quer realmente aprender a meditar? Ou você quer criar um protagônico, um eu meditador? A partir da decisão que quero ser um meditador, qual é minha disponibilidade? Dentro da minha disponibilidade, qual o grau de compromisso que eu tenho?
Isso tudo faz parte do processo. Se eu identifico que eu tenho apenas poucos momentos durante o dia e me comprometo com eles, e fazer uma prática de atenção mais presente, ou eu tenho apenas um espaço durante a tarde em um dia da semana para fazer uma prática mais longa de meditação interna, eu assumo a minha responsabilidade, está muito bom. O orgulho, o egoísmo espiritual, tem a mania de não fazer nada e depois ficar frustrado que não teve resultado ou que não conseguiu fazer a prática que se propôs. Compreenda o mecanismo do orgulho. Se coloca num nível que não está, quer o aplauso e o reconhecimento do outro desse nível que não está, mas quando observa que não ocorre, fica frustradinho, fica magoadinho. É necessário uma percepção correta e amável de si mesmo. Não tem saída. Quanto mais gentil você for no processo, mais resultado você vai ter.